Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Professor favorito é demitido injustamente, então eu faço 3/4 da equipe serem presos. Vou começar dizendo que isso aconteceu com minha irmã, e as ações tomadas foram dela. Minha irmã sempre se deu muito bem com seus professores e tem o hábito de formar amizades reais com eles, a ponto de ainda conversar com sua professora de inglês do 5º ano, e muitos outros, décadas depois. Isso aconteceu cerca de 15 anos atrás. Minha irmã era estudante do Job Corps, um programa de treinamento vocacional administrado pelo governo onde os alunos moram no campus, estudando gestão de hotéis, motéis. Ela se dava extremamente bem com sua professora de gestão de hotel, motel, melhor do que com praticamente todos os professores que já teve até aquele momento. Um dia, a professora vai ao escritório do reitor do centro e entra durante uma sessão de destruição de documentos. Descobriu-se que havia um grande desvio de dinheiro acontecendo no centro. Mais de 60% dos fundos do centro estavam sendo roubados. A professora ficou horrorizada e, apesar de algumas ofertas lucrativas feitas, recusou-se a participar desses atos. Menos de uma semana depois, a professora foi demitida por razões inventadas. Isso foi especialmente ruim, dado que a professora estava a apenas 2 anos de se aposentar, e sendo demitida, perdeu seu pacote de aposentadoria. Não é preciso dizer que minha irmã estava furiosa. Sabendo como as coisas normalmente funcionam, e que quase qualquer denúncia que ela tentasse fazer seria ignorada se fosse levada a sério, ela elaborou um plano, e tomou medidas drásticas. Nos meses seguintes, minha irmã conseguiu reunir algumas evidências básicas do desvio, nada concreto, mas o suficiente para justificar uma investigação considerável pelas autoridades. Ela pegou as poucas evidências que conseguiu reunir, juntamente com a história do que aconteceu com sua professora, e enviou as informações em um e-mail para o diretor regional do Job Corps. Como eu disse, ela sabia que seu e-mail provavelmente seria ignorado, então ela foi esperta. O e-mail foi encaminhado para todas as principais pessoas na cadeia de comando do Job Corps, até o diretor nacional, bem como para qualquer pessoa relacionada ao Job Corps nos altos escalões do Departamento de Trabalho, e todos os membros do Congresso, bem como o gabinete do presidente dos Estados Unidos. Lembre-se, era um programa governamental. No total, o e-mail foi enviado para mais de 2.000 pessoas. Basicamente, ela não apenas enviou o relatório, mas o fez de uma forma que todos que o recebessem também pudessem ver todos os outros que o receberam, e ela enviou para muito mais pessoas do que seria necessário para garantir que o problema não fosse ignorado. 2 semanas depois, após a investigação ser concluída, nunca vi o governo trabalhar tão rápido em algo que não fosse cobrar impostos devidos. Apenas 5 ou 6 membros da equipe, de cerca de 20 que trabalhavam no centro, ainda tinham seus empregos, e pelo menos 5 dos demitidos, incluindo o reitor, enfrentavam acusações criminais graves, com o restante enfrentando acusações menores. Não tenho certeza do valor exato que foi roubado, mas era bem acima de 7 dígitos. O desvio vinha acontecendo há anos. A professora recebeu um pacote de indenização muito bom após a investigação. Se não me engano, era equivalente a 3 anos de salário, seu pacote completo de aposentadoria e a assinatura de um acordo de confidencialidade, embora não tenha recuperado seu emprego. E minha irmã recebeu seu certificado de conclusão, apesar de não ter concluído os requisitos do curso. Eles queriam que ela fosse embora, mas não podiam expulsá-la. O cara se aproveita da deficiência da minha irmã mais nova, e eu fico puto. Um rápido prefácio. Isso tudo aconteceu cerca de 1 ano atrás. Não usarei nomes reais porque poderia estar na merda se o fizesse. A todos os atores nesta história terão seus nomes substituídos por referências a Jojo. Esta é longa. Contexto. Minha irmãzinha, chamaremos ela de Holly, é muda, na verdade, ela pode sussurrar um pouco, mas exige muito esforço da parte dela. Ela está muda desde os 5 anos, quando perdeu a fala em um acidente. Ela é muito inteligente e uma criança bonita. Na época desses eventos, ela tinha 16 anos e eu 21. Eu e minha irmã moramos juntos em um apartamento, porque minha mãe é uma itinerante que não é adequada para cuidar de um adolescente. Ela tem nossos irmãos gêmeos, mas não minha irmã e eu. Meu pai está distante da família, então ajudar minha irmã no ensino médio cabe a mim.
Eu trabalho em uma empresa de transporte de autopeças, então recebo apenas o suficiente para sobreviver. Por causa de nossa situação de vida relativamente ruim e da incapacidade de minha irmã falar, ela sofre bullying na escola. Geralmente não é um grande problema. Desenvolvimento. Na época, Holly tinha 16 anos, mas estava no segundo ano do ensino médio devido a ter reprovado um ano no ensino médio. Ela se recusa a fazer cursos de educação especial, agora porque eles não ajudaram em nada. Por ser bonita e mais velha do que a maioria de sua classe, ela chama a atenção dos alunos do terceiro ano e do último ano. É principalmente atenção negativa, mas havia um cara, a quem me referirei como Jill de agora em diante, ele é o vilão desta história, que a trata muito bem. Ele é um veterano e nesta época tem 18 anos. Ele repele os valentões dela, porque ele é um cara alto, bonito e durão, e os valentões não querem mexer com ele. Eu não interfiro com eles porque minha irmã fica visivelmente feliz quando chega da escola e sempre que está perto dele. Eu não os deixei sair sozinhos, mas os supervisionou saindo algumas vezes, de qualquer maneira, alguns meses depois, e ela para de voltar para casa feliz. Ela também não está mais saindo com ele, embora eu pergunte várias vezes, ela não me conta nada sobre isso. Eu o confronto sobre isso e ele foge do assunto. Neste ponto estou desconfiado, mas não sei do que suspeitar. Investigando. Estou ficando cada vez mais preocupada com Holly, então vou até a conselheira e diretora assistente dela para perguntar sobre suas atividades na escola. Pelo que soube, ela ainda passa todo o seu tempo livre perto do Jill na escola. Acho isso estranho, já que ela não parece mais feliz. É aqui que começam as coisas ilegais. Alguns dias depois, convido Holly e Jill para um jantar no Olive Garden. A ninguém resiste ao Olive Garden. Enquanto estamos lá, faço duas coisas que são completamente ilegais. 1. Eu roubo seu telefone, a cuja eu vi a senha, e 2. Eu leio seus textos e e-mails. Qualquer coisa que eu puder para descobrir o que aconteceu entre eles. Não encontro o que procuro, mas descubro que ele bebe e fuma maconha com os amigos nos finais de semana. Isso será relevante mais tarde, alguns dias depois. Encontro o telefone dele na lavanderia e digo que deve ter acabado em um de nossos casacos por acidente. Eu sei com certeza que ele o recuperou, porque ele me ligou para me agradecer por ter feito Holly devolvê-lo. Eu ainda não tinha o que procurava, então voltei para a escola, e usei seus textos anteriores como base para verificar a CCTV em busca de qualquer atividade suspeita. Não havia nada suspeito para os padrões da escola, mas havia algo que me chamou a atenção. Era minha irmã, indo para o banheiro central da escola, e ele indo para o banheiro dos meninos do mesmo banheiro cerca de 1 minuto depois. Os banheiros são separados por uma parede, mas há um armário de zeladoria que se abre para os dois banheiros e fica completamente na zona cega de qualquer pessoa que entre nos banheiros, sem falar nas câmeras de CFTV. Neste ponto, comecei a suspeitar que algo estava acontecendo entre eles naquele banheiro. Era o único com um armário assim, e se não me falha a memória, o armário não tinha fechadura adequada. Apenas travado do lado de fora em ambos os lados. Ponto de ebulição. Agora que eu suspeitava de algo, confrontei Holly sobre isso. Ela começou a chorar e, após 15 minutos de consolo, ela sinalizou para mim trêmula algo que fez meu sangue ferver. Aparentemente, foi muito pior do que eu esperava. Eu pensei que eles estavam entrando lá e usando drogas ou algo assim, já que o Joe era o tipo de cara que faria esse tipo de coisa. Acontece que, de acordo com Holly, ele a trouxe lá um dia, fechou as portas, segurou-a e a estuprou. Ele disse a ela que saberia se ela contasse a alguém e que a machucaria se contasse. Porque ela fisicamente não podia gritar por socorro, ou fazer qualquer tipo de barulho alto, ele escapou impune. E a pior parte é que ele estava ameaçando para encontrá-lo lá a cada 2 dias e fazer isso com ela. Eu estava lívido. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia, mas percebi que não havia provas, exceto o testemunho de uma garota muda. Eu não ficaria satisfeito com a intervenção da polícia de qualquer maneira. A primeira coisa que fiz foi ligar para Holly por uma semana da escola. Emergência familiar pode garantir facilmente uma semana de ausências justificadas. A próxima coisa que fiz foi descobrir onde ele morava. Depois disso, planejei a vingança mais brutal que pude imaginar. Vingança altamente ilegal. Meu primeiro passo foi invadir a casa dele. Acontece que seus pais saem muito e ele sai para fumar e beber com os amigos. Pela leitura de suas mensagens, eu sabia que havia uma chave sobressalente em cima da luz da varanda no quintal.
Naquele sábado, examinei o local e esperei que todos fossem embora. Então comecei a fase 1 da minha vingança. Entrei em sua casa pela porta dos fundos e encontrei seu quarto. Quebrei o PC dele, roubei a carteira dele e mijei na cama dele. Então escondi mal 2 saquinhos de maconha na casa dele. Tem um amigo que cresce. Por fim, para esconder o fato de que era alvo, revirei o resto da casa, mas não levei nada. Eu então fui a um Starbucks e usei o Wi-Fi e depois usei o cartão de débito de Ju, ou ele não tinha crédito, para comprar um monte de brinquedos sexuais em seu nome e enviar para sua casa. Então deixei sua carteira perto de um sem-teto dormindo em um banco do parque. Em seguida, entrei em contato com seus pais e disse-lhes que tinha visto seu filho bebendo e fumando com um grupo de adolescentes. Eles ficaram furiosos, o que me leva a crer que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Finalmente, fui para a estrada secundária que ele percorreu voltando para casa depois de suas festas com bebidas, que descobri em uma mensagem de texto de um de seus amigos. Esperei 2 horas em alguns arbustos para ele passar e então, usando óculos escuros e um moletom, pulei nele. Exigi seu dinheiro e telefone, embora soubesse que ele não estava com a carteira. Eu mantive uma mão no bolso do meu moletom, apontando como se eu tivesse uma arma, o que ele acreditou. Ele entregou o telefone e fugiu. Eu então terminei meu plano usando o telefone dele, do qual eu ainda tinha a senha, para enviar um e-mail para a escola a partir do e-mail escolar dele, confessando ter estuprado minha irmã várias vezes no armário da zeladoria, além de possuir drogas na escola e bebendo álcool quando era menor de idade. Então quebrei o telefone dele com meu joelho e fui para casa. Consequências. Minha irmã voltou para a escola na segunda-feira seguinte, armada com um spray de pimenta que comprei para ela. Ju não estava na escola e foi chamada por seu conselheiro. Ela confessou, e ele foi acusado de estupro, consumo de álcool por menores e porte ilegal de drogas. Além disso, seus pais o deserdaram completamente e ele foi expulso da escola. Infelizmente, esta história não tem um final completamente feliz. Toda essa aprovação levou Holly a uma espiral descendente. Suas notas ficaram ruins e ela mal sorriu. Em março de 2018, ela tentou suicídio cortando-se, e foi pura sorte encontrá-la a tempo. Ela está melhorando agora, mas o trauma emocional provavelmente a afetará por toda a vida. Rezo para quaisquer deuses cruéis que estejam por aí para que ele experimente seu próprio remédio na prisão. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.